coisa que nós vamos fazer aqui, então, é observar o quê? Que redação você escreverá no Enem, tá? Porque, nossa, André, mas é tão óbvio. Não, meu amor. Não é tão óbvio assim quanto você pensa, não, tá? E por que não é tão óbvio quanto você pensa? Porque nós escrevemos o texto que nós escrevemos para o Enem, ele não é igual ao texto que você escreve em outras situações comunicativas, tá? E o que significa isso, falar em situações comunicativas? Ora, você escreve com intenção. Há sempre uma intenção na nossa escrita. A nossa escrita tem sempre um interlocutor, nem que seja um interlocutor provável. Aqui, o que nós precisamos pensar? Que neste texto, que é o texto para o Enem, ele não corresponde a uma situação comunicativa real, tá? Então, eu estou falando aqui algo que, na verdade, era para parecer óbvio, mas não é. Ele não corresponde a uma situação comunicativa real. Então, aqui, quando eu penso aqui no Enem, eu tenho que pensar em diversas coisas. Além de pensar que redação você escreverá no Enem, o que diz a prova, a primeira coisa que eu preciso pensar aqui é para quem eu escrevo. Então vamos lá, ó. Para quem eu escrevo? Era uma outra pergunta. Que redação eu escrevo, para quem eu escrevo e o que diz a prova a respeito disso? Para quem eu escrevo? Você escreve para o corretor. André, é para o corretor? Sim, meu amor, é para o corretor. É como eu acabei de dizer para você. No Enem, a redação do Enem ela não corresponde a uma situação comunicativa real. Ninguém escreve um texto igual aquele do Enem para nenhuma outra situação comunicativa. É um texto argumentativo? Sim. É um texto dissertativo? Sim. Mas é um texto dissertativo argumentativo diferente, por exemplo, da resenha de um livro. É um texto argumentativo diferente de uma carta do leitor, por exemplo. É um texto argumentativo, um texto dissertativo, diferente de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, que eu tenho fé que um dia você vá escrever. Ok? Então, para quem eu escrevo, que texto é esse que eu vou escrever no Enem e o que diz a prova. Então, aqui, eu transcrevi para nós um trecho, fui lá na prova e transcrevi para nós um trechinho do que diz, do que você poderia encontrar lá na sua prova. Neste caso aqui, eu peguei a redação do Enem 2024 da reaplicação, que é aquilo que nós chamamos de Enem PPL, tá? Então, o que diz o enunciado? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, note que
Neste enunciado, nós já temos ali, de volta, as 5 competências sobre as quais nós falamos na aula de ontem. Ai, Andreia, não estou vendo isso. Eu vou mostrar para você. Vou trocar aqui a corzinha da minha caneta e vou mostrar a você onde essas competências estão. Então, veja só. A partir, da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Competência 2. Compreensão do tema e repertório sociocultural. Redija um texto dissertativo argumentativo. Aqui também, competência 2. Estrutura. Na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 1. Norma padrão da língua portuguesa. Sobre o tema Desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro, apresentando proposta de intervenção. Competência 5. Que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione. Competência 3. De forma coerente e coesa. Competências 3 e 4. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Argumentação, projeto de texto. Competência 3. Ok? Então, este é o texto que você deverá produzir na sua redação. O que eu estou mostrando para você neste momento? Neste enunciado, nós temos as 5 competências das quais falamos na aula de ontem. Por que é importante ler esse enunciado? Andréia, eu sei que eu tenho que ler. Sim, o que eu estou dizendo para você é: aprenda a ler o enunciado para compreender exatamente o que você precisa fazer. Então, o que eu acabei de dizer aqui, para quem eu escrevo? Você escreve para o corretor. Por que para o corretor? Porque o texto do Enem não corresponde a nenhuma outra situação comunicativa real. Tá? O texto do Enem é só o texto do Enem. Você não vai escrever em nenhuma outra situação parecida com o texto do Enem. Tá? Ah, será que não? Mas os outros vestibulares? Sim, meu anjo, nos outros vestibulares você também vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Contudo, cada exame vestibular tem os seus critérios de avaliação. Entenda que vestibular da UERJ, estou falando do UERJ porque eu moro no Rio, vestibular da UERJ, o Enem, a FUVEST, todos esses vestibulares pedem a você um texto dissertativo argumentativo. Porém, cada vestibular tem o seu critério de avaliação. A estrutura básica da dissertação é a mesma para qualquer vestibular. Mas, foi o que eu falei na aula de ontem, se você entra no jogo, você tem que saber a regra do jogo. Se você vai fazer a sua redação para o Enem, você precisa saber, desde janeiro, o que é avaliado no seu texto. Você não pode escrever o seu texto de qualquer maneira sem saber o que esse leitor, que é o corretor, vai procurar no seu texto. Você estava aqui ontem, você se lembra? O que eu falei para você ontem? O corretor do Enem, ele não é um caçador de erros. Lembra? Eu coloquei até na tela a figura do caçador com binóculo procurando a caça. O caçador do Enem não é um caçador de erros.
O que ele vai buscar a partir daquilo que está no manual do corretor. Estou falando manual do corretor 2022, 2023, 2024. Não estou falando aquele manual do corretor de 2018 que está na internet, todo mundo usa como se fosse verdade. Estou falando do manual recente. O corretor vai procurar observar no seu texto se você atendeu aos critérios do Enem. Tá? Então, o que você vai fazer é escrever a sua redação de modo que o corretor ache aí, entenda aí o que é a sua redação e que você entendeu o que precisa fazer. Opa, apaguei coisa demais. O que você precisa fazer na sua redação. Tudo bem? Entendido aí? Ok? Certo? Então, vamos lá. Vamos observar, então, mais um aspecto aqui deste texto. Então, vamos lá. Então, que redação você escreverá no Enem? Você vai escrever, então, um texto, como nós já dissemos aqui diversas vezes. Opa! O texto que você irá escrever é um texto dissertativo, argumentativo. Vou colocar as duas palavras aqui embaixo, uma da outra, que você está vendo aí que escrevi com letra grande, ficou faltando espaço. Tá? Então, é isso que você vai fazer. Ok? Sigamos, então, para a nossa próxima tela. Bom, você já sabe aí que tipo de redação você vai escrever no Enem. Você já sabe como isso aparece no enunciado, como eu acabei de falar. Eu coloquei para você aí o enunciado. Você já sabe como é que isso aparece. O que nós vamos ver agora? E o que diz o manual do candidato? Aqui eu peguei o manual do candidato 2024. Se você quiser checar, é a página 5. E é por isso que ele está dessa corzinha aí, nessa cor meio forte, porque eu fui lá, fiz um print do manual do corretor, do manual do candidato e coloquei aqui para você, tá? O que diz lá no manual do candidato? E se você nunca leu o manual do candidato, entra lá no site do Enem, enem.inep.gov.br e procura lá, Manual do Candidato Enem 2024. Vai aparecer para você. Por que é importante que você conheça este documento? Porque ele tem lá quase que um curso de redação para explicar ao candidato o que ele precisa fazer no seu texto. Ele tem lá os modelos de redação dos candidatos nota 1000. Entenda, eu falei agora modelo, mas estou querendo dizer as redações nota 1000. Ok? Então, o que diz lá o manual do candidato? A prova de redação exigirá de você a produção de um texto dissertativo, argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre um tema de ordem. Presta atenção aqui. Sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Bom, se você estava na minha aula de ontem, você lembra que eu disse o quê? Os temas do Enem são sempre relacionados a questões sociais brasileiras, tá? Então, é um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Ontem eu falei para você os eixos temáticos que já apareceram nas redações do Enem.
Então, nós já tivemos educação, já tivemos violência contra a mulher, que aí não é o eixo, né? Mas é o tema, mas o eixo temático relacionado à dignidade humana. Nós falamos sobre isso ontem. Então, nesse nosso texto, opa, passei demais. Então, nesse nosso texto, o que nós temos aqui? Nós temos aí, reparem, que nós temos aqui tema de ordem social e política. E eu quero que você observe. Observe aqui ao lado esta outra imagem. Tá? Note que existem aí umas setinhas para mostrar o que é você. Como é que o seu texto progride, tá? Então, como é essa progressão? Por que eu estou falando essa progressão? Porque daqui a pouco nós vamos falar do projeto de texto, e eu adiantei um pouco na aula de ontem o que vem a ser esse projeto de texto. Então, veja bem, você leu a frase temática, identificou o tema, né, que é aquela frase temática, então você sabe lá se você vai ter que falar do trabalho de cuidado da mulher, se é a herança africana, se é, como apareceu no que eu usei ainda há pouco, a cultura periférica, tá? Então, você identificou este tema. A partir do momento que você conseguiu identificar o seu tema, o que você já vai pensar? Qual é o seu ponto de vista? Então, por isso que nós falamos que aqui existe uma progressão. Tá? Então, eu identifiquei aí o tema. Qual é meu ponto de vista? O que significa isso, meu ponto de vista? Aí é justamente o seguinte: o que eu penso? Aí, Andréia, não pode emitir opinião. Mentira. O texto é dissertativo argumentativo. Meu amor, você vai argumentar sobre o ponto de vista de quem? O seu. Não é argumentar o ponto de vista do seu vizinho. Você vai argumentar para defender o seu ponto de vista. Para defender o seu ponto de vista sobre o quê? Você vai argumentar para defender o seu ponto de vista acerca do tema, tá? E aí é o ponto de vista sobre o tema. Argumentos para defender o ponto de vista. Propostas de intervenção para solucionar um problema relacionado ao tema.